Felipe Killing com a gente, já mais uma vez aqui no nosso Tem Método, não é isso, Ivan Brandão? O Ivan, daqui a pouquinho o Ivan vem aqui com a gente para a gente puxar esse papo aqui com o nosso Felipe Killing. Killing, um dos assuntos internacionais, acredito que mais relevantes hoje, é esse discurso, né, do Benjamin Netanyahu ali na Assembleia Geral da ONU, sob protestos, vaias, pessoas que deixaram a plenária. Como está repercutindo aí na Europa? E o que se fala a respeito ali de uma possível resolução pós-guerra para a região da faixa de Gaza e da Palestina, hein, Killing? Boa tarde. Tudo bom, Mi? Boa tarde a você, Andreasa, Ivan Brandão e a todos que nos acompanham. Foi um retrato do isolamento de Israel no cenário internacional. Então a Europa, claro, tem repercutido bastante, assim como todo mundo, né? Mas dá para ver nas imagens que, quando o nome de Netanyahu é anunciado, há muitas vaias, diversas delegações deixam a sala, incluindo a delegação brasileira, mas algumas pessoas não tiveram opção e tiveram que escutar o discurso de Benjamin Netanyahu. São os palestinos na faixa de Gaza. Isso porque ele ordenou o exército a colocar alto-falantes enormes ali na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, para as pessoas escutarem o que ele dizia na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Foi um discurso à la Netanyahu, ele foi muito combativo, ele criticou países que reconheceram o Estado da Palestina, muitos desses países aqui na Europa. Ele falou que não terminou o trabalho ainda na faixa de Gaza, vai destruir toda a máquina do Hamas, e aí ele trouxe um mapa falando sobre os proxies, né, aqueles grupos que fazem guerra por procuração pelo Irã. Então, ele citou Hezbollah, evidentemente citou Hamas, citou milícias na Síria, citou também o Irã e a guerra, né, de 12 dias, agradeceu aos Estados Unidos por ajudar nos ataques àquelas usinas nucleares iranianas, falou também de pessoas que acabaram morrendo, citou os Houthis no Iêmen, mas foi um retrato do isolamento político de Israel. E o Netanyahu vai se encontrar ainda com o Donald Trump. E sobre o futuro da faixa de Gaza, tem uma proposta que está sendo bastante ventilada na imprensa internacional, que é o Tony Blair, ex-premier britânico, assumir o controle político da faixa de Gaza por um período de 5 anos, numa transição até a autoridade palestina. E existem alguns detalhes que foram divulgados, como um grupo de 7 pessoas que farão parte aí do gabinete de Tony Blair, com a presença de um palestino, de um representante da ONU. Ele também terá poder de legislar, decidir diversas questões sobre a faixa de Gaza. E existem críticas. A primeira delas, pessoas de fora decidindo o futuro dos palestinos. A segunda, o Tony Blair não é visto como um personagem neutro. Ele tem uma imagem muito ligada à invasão do Iraque em 2013. Ele enviou tropas britânicas e isso aprofundou a crise na região. Ele é um antigo aliado dos Estados Unidos. Integrantes do Instituto Tony Blair participaram de uma reunião na Casa Branca, o Tony Blair também, para discutir o futuro de Gaza e também sobre investimentos imobiliários, bastante controversos. Ao que tudo indica, o Trump teria gostado dessa proposta e apresentou a países árabes. Resta saber o que Israel vai dizer e também sobre a solução de 2 estados, mas principalmente a quem interessa, o que os palestinos vão dizer, né? Estão decidindo o futuro dos palestinos sem eles na mesa. Bom, Killing, eu estou muito curioso para saber do outro assunto. Aliás, acho que você falou isso hoje de manhã, né? Eu primeiro quero saber qual é o documento que você usa aí, se é só o passaporte, porque parece que o governo britânico anunciou que todo adulto no Reino Unido vai precisar de um RG. Não tem? O que essas pessoas usam? Se parar na Blitz, falar documento cidadão, o que hoje o britânico apresenta? E por que isso vai na hora virar da dura, obrigação né? agora? Na hora de tomar aquela dura, na hora de tomar aquela dura, né? É isso aí. Como assim tá sem o documento, né, pessoal? Como assim tá sem o documento, Vocês sir? imaginam um policial britânico dando um esculacho desses? Sir, please, Então. can you provide your ID? Então, aqui as pessoas utilizam ou passaporte, quando precisa, né, mostrar algum documento de identificação, carteira de motorista, certidão de nascimento,
eu nunca tomei um enquadro aqui, mas as pessoas não são obrigadas a andar com documento. Mas o governo disse que isso vai mudar. E o motivo principal, segundo o governo, é para combater a imigração ilegal e o trabalho ilegal. Porque esse documento ele vai ser digital, vai ter a foto da pessoa e o status migratório. Então, para você conseguir um emprego, você vai precisar apresentar esse documento que vai ser digital. O governo falou, você não vai precisar andar com ele na rua. Desde a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial era obrigatório, mas aí em 52 não deixou de ser. Existem várias questões históricas, né? Liberdade civil, enfim, e não precisa de fato aqui. Mas aí as pessoas estão fazendo algumas perguntas. E quem não tem smartphone? E quem não tem conhecimento tecnológico? E será que de fato mesmo vai acabar com a imigração ilegal, com o trabalho ilegal? O mercado paralelo aqui é muito forte, né? Em escala industrial, inclusive. E muita gente levantando questões. Hoje, você já precisa apresentar alguns documentos para conseguir um emprego. Claro que tem muito empregador que faz vista grossa, né? Então, tem essas questões. O governo afirma que é para tentar diminuir a imigração ilegal. Tem muita gente desconfiada. E outra, o governo falou, olha, todas as informações estarão num data center. E recentemente, o governo britânico sofreu um ataque hacker. Será que as informações estarão seguras no governo britânico? Enfim, o premier Keir Starmer disse que vai levar adiante, agora está num processo de consultas, depois passa pelos ritos do parlamento, o governo tem ampla maioria, deve passar, mas não tem uma data ainda de quando isso vai entrar em vigor. Mas parece que é algo que de fato vai caminhar, é uma questão de quando, não de ser. Without the document, we need to go to the jail. Vai ser mais ou menos isso aí. Ô, Quilin, há quanto tempo você não faz uma autenticação, como é que chama? Um reconhecimento de firma, hein? Há quanto tempo? Fila no cartório. Nem lembro, viu? Aqui a burocracia é menor. Eu precisei tirar o passaporte do meu filho, da minha filha, eu fui no consulado brasileiro, as coisas melhoraram, mas ainda existe um processo burocrático. Mas para renovar, por exemplo, o passaporte britânico, você manda pelo correio o antigo, eles te mandam um novo. Tem menos burocracia por aqui. Ô, Quilin, a nossa checagem de fatos aqui, que é instantânea, o nosso Augusto relembrou de um fato, você falou que nunca tomou um enquadro, mas você saiu até na mídia na época, aqui em 2022, ele me mandou notícia. Repórter da Band abordado ao vivo por polícia inglesa. Faltava ser preso, você diz, você estava ao vivo no Brasil Urgente, ali durante a cobertura da morte da Rainha Elizabeth II, quando você foi abordado por um policial no meio da transmissão para saber se você realmente era jornalista, eu não lembrava disso. Não, imagina, morte da rainha, eu estava em frente ao parlamento com um fuso horário, era quase meia-noite, e aí uma luz ligada, eu falando, e aí sabe de rabo de olho, quando você vê que tem um policial, ainda mais com aquele chapéu grande, né? Eu falando aqui com o Datena, eu percebi o policial de olho. E aí ele foi se aproximando e ele falou, olha, com toda a educação, né? Você é jornalista, você pode apresentar sua carteira de jornalista? E eu apresentei uma que estava vencida. Aí ele falou, não, mas essa aqui está vencida. Aí eu comecei a mostrar meu Instagram e eu mostrei uma entrevista que eu fiz com o Beckham. Ele, olha, que legal, então beleza, você é jornalista, só para saber, tá um esquema de segurança aqui. Tomei um enquadro, mas não foi aquele esculacho, mão na parede, tapa no pescoço, foi mais educação. Mas de fato, estava com a carteira de jornalista vencida, eu saí dessa transmissão, no dia seguinte eu já renovei. E aí saiu na mídia, virou notícia o nosse Felipe Quilin, viu? Virou notícia, deixa aqui, ó. Datena deve ter pirado, deve ter amado esse enquadro ao vivo. Ele queria que eu fosse preso, porque depois ele me mandou um WhatsApp, e aí eu falei, Datena, você queria que eu fosse preso? Ele, pô, eu ia adorar, eu falei, pô, que me mandasse maço de cigarro, pelo menos, né? Valeu, Quilin, obrigada. Valeu, Quilin. Um beijo. Valeu, até mais.